Bom dia a todos. O nosso Grand Round de hoje vai abordar um tema neurovascular. O Hospital de Clínicas, com a unidade vascular do serviço de emergência, progrediu muito e hoje está liderando a nível nacional os avanços nessa área. Nós estamos com procedimentos de ponta já influenciando políticas nacionais de revascularização. Então, para isso, nós convidamos o Serviço de Neurologia para fazer uma apresentação, a professora Márcia, a doutora Rosane e a doutora Sheila vão nos fazer essa apresentação, contando então o que há de novo, quais são as evidências dentro dessa área de resgate de pacientes com acidente vascular agudo. Ok, professora Márcia, por favor. Bom dia a todos. Agradecer as palavras aí do professor Renato e poder estar aqui comentando alguma coisa sobre a recuperação pós-AVC. Eu vou falar rapidamente, uns 10 minutos, sobre essa evolução da reabilitação do AVC. Então, a questão mais histórica, da onde vêm as evidências, né, então, da reabilitação. Então, só queria colocar a definição de reabilitação do AVC, então, que envolve o uso combinado e coordenado de medidas clínicas, sociais, educacionais e vocacionais para retreinar indivíduos a alcançar os seus máximos potenciais físicos, psicológicos, sociais, vocacionais e avocacionais. No final do século XIX, no início do século XX, então a maioria das investigações médicas, elas focavam fenômenos clínicos, patologia, correlação clínico-patológica, fisiopatologia, e, por outro lado, muito pouco esforço era feito na direção da reabilitação do AVC. Então existia, na verdade, pouca pesquisa e pouca evidência em relação à reabilitação. A gente pode dizer que muito poucos pesquisadores importantes, chamados então os profetas, né, da reabilitação, a gente pode identificar durante todo esse período. Se a gente for fazer uma revisão de literatura, pouquíssimos pesquisadores investigavam nessa área. E as propostas de tratamento, na melhor das hipóteses, elas foram aplicadas de forma muito pouco sistemática. Então, no início do século XX, quais eram os antecedentes ou digamos, as assertivas, né, da reabilitação utilizadas? Que manobras tediosas e repetitivas, como ler, soletrar e repetir, eram utilizadas para afásicos. Movimentos passivos de membros gravemente paralisados ou programas de exercícios para paralisias leves a moderadas. Vários dispositivos ortopédicos e assistidos eram empregados para compensar as incapacitações físicas. A estimulação elétrica dos músculos na tentativa de facilitar a recuperação ou a prevenção de fraqueza muscular e vários procedimentos cirúrgicos para tentar limitar contraturas ou espasticidade. Então, isso era o básico, né, lá no início do século XX. Até a metade, então, do século XX, a atitude predominante médica era de niilismo, ou seja, negação e pouca esperança, né? Isso, na verdade, nasceu a partir do quê? Da falta de tratamento efetivo, de muito pouco recurso e poucas equipes treinadas para atender os pacientes com AVC. E isso passava para o paciente, passava para a família. Então, tem um relato que eu acabei colocando ele por inteiro aqui de um autor que eu achei muito interessante, porque ele dizia o seguinte: tão tarde como a metade da década de 1950, a atitude dos médicos e das famílias dos pacientes com AVC completo era de desesperança. Os pacientes eram colocados em uma clínica ou num quarto com pouco acesso, completamente acamados e tratados como inválidos. Sob essas condições, esses pacientes geralmente deterioravam rapidamente e complicações da úlcera de decúbito, espasmo muscular, atrofia e infecção eram muito frequentes. Outros fatores importantes naquela época eram a falta de serviços de fisioterapia nos hospitais e a não disponibilidade de recursos de fisioterapia para o paciente fora do hospital. Mesmo a estrutura de reabilitação tinha pouca atividade no campo da reabilitação do AVC, ou seja, era uma postura quase de espera para ver o que ia acontecer com os pacientes, principalmente depois que saíam do hospital.
a reabilitação do AVC, então, não foi sistemicamente desenvolvida até pelo menos a segunda metade do século XX. E a partir, então, dos anos 70, na década de 70 e 80 do século XX, então 1970 e 80, é que a abordagem daqueles times de reabilitação de AVC começou a se desenvolver e espalhar. Então, as unidades de AVC foram desenvolvidas nos hospitais nos grandes hospitais das áreas urbanas, às vezes combinando, então, uma transição entre cuidado agudo e reabilitação nessas unidades de AVC. Os recursos ambulatoriais daí também foram desenvolvidos com vários modelos, por exemplo, criando o serviço ou departamentos de saúde, associações de enfermeiros visitantes, centros de cuidados de áreas independentes, clínicas de fisioterapia associadas aos hospitais ou independentes que forneciam esses atendimentos fisioterápicos ambulatoriais. Nos anos 70, 80, então, que assistiu ao crescimento, né, da pesquisa em reabilitação do AVC. Então, surgindo, crescendo, né, os ensaios clínicos randomizados sobre as terapias de reabilitação, principalmente a partir da década de 90. Recuperação espontânea, na verdade, contribui para grande parte da melhora da capacidade funcional pós-AVC. Isso é incrível, mas é o que acaba sendo observado na maioria dos estudos realizados até agora e, pelo menos, enfim, na maior parte dos estudos... apertei o botão errado. Desde a década de 90, a evidência crescente sustenta modesto, mas clinicamente importante benefício adicionado à reabilitação do AVC, principalmente para pacientes com incapacidade moderada. Aí entra o papel dessas equipes que fornecem atendimento multidisciplinar para a reabilitação de forma organizada do paciente internado. Então, desde os anos 70, particularmente a partir então da década de 90, no século passado já, tornou-se claro que a reabilitação organizada para o paciente com AVC internado no período já pós-agudo oferece benefício clinicamente importante. É importante começar o atendimento organizado, multidisciplinar, já na fase imediata pós-AVC, né? A maioria dos dados que sustentam esse benefício clínico da reabilitação com AVC já ainda internado tem como base o que? As unidades de AVC, que fornecem cuidado agudo ao AVC e já reabilitação. Ou unidades de reabilitação de AVC, que são dedicadas ao cuidado reabilitativo dos pacientes pós-agudo. Muito mais do que unidades mistas de reabilitação, que são muito mais frequentes, né? E que pode envolver já um cenário mais parecido com internação clínica, né, do que as unidades de AVC propriamente dito. Então, pacientes com AVC que recebem reabilitação na internação de forma coordenada por time multidisciplinar são mais prováveis de recuperar atividades de vida diária, retornar à comunidade e são menos prováveis de vir a óbito. Esses resultados são obtidos através de ensaios clínicos controlados recentes e também através das análises de revisão sistemática, ou seja, de meta-análise. Embora esses estudos disponíveis sejam extremamente limitados, na maioria de todos os dados que se consegue obter, a intensidade dos serviços de reabilitação e o início precoce no tratamento intensivo são os preditores, apesar de modestos, de recuperação entre pacientes com AVC. Os dados disponíveis, apesar, então, sempre vou colocar a palavra limitado, vai sempre aparecer, porque a quantidade de estudos que dá para selecionar para fazer uma revisão sistemática é um número pequeno, sugerem que o ambiente de reabilitação clínica de rotina, ele pode reproduzir aquele ambiente dos ensaios clínicos, né? Mas a magnitude do benefício é menor fora desse cenário experimental. O que está querendo dizer? Que, de alguma forma, oferecendo algum cuidado imediato, logo na fase aguda do AVC, quase consegue reproduzir alguma coisa daquele cuidado da unidade de AVC. Mas a magnitude, ela é menor, fora daquele cenário formal experimental, ou seja, da própria unidade de AVC, mostrando sempre a unidade de AVC melhor do que qualquer outra coisa.
Mas se a gente tentar cuidar do paciente logo a partir da fase aguda, ainda vai ser melhor do que não cuidar, né? Então, reabilitação na internação, ela é cara, na internação comum, né? E análises custo-benefício disponíveis limitadas não sustentam fortemente custo-efetividade desse tipo de programa, ou seja, montar um super programa caro numa internação comum, geral. Isso não vale a pena, então é melhor a gente montar uma unidade de AVC, vai ser mais barato. Isso tem evidência mostrando. É necessário selecionar cuidadosamente pacientes que vão se beneficiar desse tipo de cuidado. Ao contrário de que qualquer paciente com AVC vai se beneficiar de uma unidade de AVC. E identificar um cenário menos caro de cuidados que forneça o máximo benefício clínico para o paciente, para cada paciente, né? Fisioterapia, que nem todo mundo vai gostar muito do que eu vou apresentar, mas isso é evidência, né? Tem a Cochrane, tem aí a base da onde eu tirei isso, né? Desde os anos 50, então, várias abordagens fisioterápicas foram desenvolvidas e aplicadas para o tratamento do AVC. Alguns fisioterapeutas ou linhas fisioterápicas advogam e aplicam o quê? Aquela abordagem neurodesenvolvimental do Bober, a programa de reaprendizado motor de Carr e Shepard, depois tem a aprendizagem de sinergia anormal motora, né, de Brunstrom, e o que a gente tem de resultado desses programas? Ainda tem vários outros, além desses aí que eu estou citando. Nenhum método claramente ótimo ou preferido foi identificado para AVC, né? Permanece ainda uma grande variação de crenças entre os fisioterapeutas envolvidos no tratamento do AVC, devendo-se em parte essa crença à abordagem terapêutica em voga quando os fisioterapeutas foram treinados. Ou seja, se ele foi treinado numa determinada linha, ele tem aquela crença. Se ele foi treinado numa outra linha, ele segue com aquela outra crença. Não está, na verdade, baseado em evidência. Com base na opinião de experts, dados limitados de ensaios clínicos controlados, a fisioterapia, na verdade, tem um benefício modesto, né, para a recuperação do AVC. Exercícios com resistência progressiva várias vezes por semana pode auxiliar a melhorar a força e capacidade funcional em pacientes com controle motor adequado. Então, tem que ter controle motor adequado para ter esse benefício aqui da resistência progressiva, né? Início precoce de terapia intensiva é importante para maximizar o grau de melhora funcional. Então, sempre tem que avaliar uma outra condição no paciente para propor um determinado programa. Conclusões. Muitas das abordagens terapêuticas atualmente empregadas para reabilitação do AVC têm benefício limitado. Otimistamente falando, em subgrupos de pacientes, ou seja, tem que saber identificar a que grupo o paciente pertence para propor uma determinada abordagem, sabendo que mesmo assim ela tem uma limitação. Muita da justificativa teórica para diferentes modelos de abordagem de reabilitação ainda permanece totalmente especulativa. Porque essas intervenções da reabilitação, elas são multidisciplinares, multifacetadas e personalizadas para necessidades e objetivos de cada paciente. Elas são, na prática, na verdade, difíceis de medir e comparar. Estudos disponíveis sobre tratamento são complicados, por quê? Pela heterogeneidade dos comprometimentos dos pacientes, pelas incapacidades dos pacientes, pela descrição que ainda é pobre dos tratamentos específicos administrados, por falta de controle adequado nos estudos, por falta de cegamento dos estudos, por pequenos tamanhos amostrais, por medidas de desfechos pouco sensíveis. E ainda faltam estudos para definir, né, o grau mais apropriado de serviço para reabilitação de AVC, serviços de intervenções mais efetivos entre aqueles pacotes complexos de cuidado que comprometem programas atuais de reabilitação e mais custo efetivo entre os diferentes tipos, né, de serviços disponíveis de reabilitação. Bom, era isso. Bom dia a todos. Dando seguimento, então, ao tópico de hoje, né? Falar sempre sobre AVC é falar sobre, aqui no Brasil, a primeira causa de mortalidade. E falar sobre a principal causa de incapacitação, com sequelas motoras, sequelas cognitivas.
Quando a gente fala sobre a parte de resultados, o que automaticamente a gente pensa é no sentido de tratamento. E quando a gente fala de tratamento de AVC, a gente obrigatoriamente tem que dividir em duas fases. Uma fase pré-trombólise e uma fase pós. Essa fase pré-trombólise é uma fase onde a gente administrava o antiagregante plaquetário, cuidava da pressão arterial, temperatura, glicemia e oxigenação. Pouco, né? A impressão que a gente tem quando a gente fala isso é pouco. E a gente sempre tentava, como residente, colocar para todos a ideia que o AVC é uma emergência. O AVC tem que ser tratado como uma emergência. Mas era extremamente frustrante para nós, eu como residente, chegar, avaliar o paciente e tentar colocar isso. A gente não conseguia transmitir essa ideia de passagem, essa ideia de emergência do AVC. Até que em 1995 foi publicado o estudo NINDS na New England, onde mostrou o quê? Onde mostrou que o RTPA, o ativador do plasminogênio tecidual, não diminui mortalidade. A mortalidade foi igual em ambos os grupos, mas reduz incapacidade. E esse é o ponto principal quando a gente fala de tratamento, de resultados em AVC. Em 96, a FDA aprovou o uso do RTPA e até hoje ele é o único trombolítico aprovado para o uso no AVC. Classe 1, nível de evidência A. Bom, trazendo para hoje, 2008, como que a gente vê o tratamento atual do AVC? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, então, é a reperfusão, é usar todas as medidas clínicas para a redução da área de infarto e é impedir a recorrência. Impedir a recorrência tratando a hipertensão, tratando diabetes, tratando dislipidemia, tratando esses fatores que estão envolvidos, né? Vamos voltar um pouquinho, então, para o estudo NINDS. E vamos ver assim, dentro do estudo NINDS, o principal resultado e a escala que a gente vai usar é a escala modificada de ranking, né? E no estudo NINDS a gente viu que quando se comparou o RTPA com o placebo, os pacientes que ficaram na escala 0 a 1 a ranking no placebo foram 26%, contra 89% do uso do RTPA. O que é essa escala de ranking, né? Essa é uma escala funcional e é a melhor escala que tem para a gente poder conversar e entender no dia a dia e classificar o paciente. É uma escala que a gente classifica, então, de 0 a 6, onde 0 é o paciente que ficou absolutamente sem sintomas, 6 é o paciente que foi a óbito, e quando a gente fala nos estudos, geralmente a gente vai ver escala de ranking 0 a 1. Por quê? Porque 1 é, apesar do paciente ter ficado com uma pequena deficiência, ele não ficou com nenhuma incapacidade, ele consegue conduzir todos os seus deveres e atividades habituais. Então, é isso que a gente busca no tratamento, é devolver para a família um paciente que saia com uma escala de ranking 0 a 1. Voltamos, então, para esse estudo, o estudo de 1995 e o estudo NINDS. O que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem o grupo placebo, não o grupo tratado. Olhem só, 26% em 1995 dos pacientes ficavam, então, com a escala de ranking 0 a 1. Vamos para 2008. Em 2008, dia 25 de setembro, foi publicado o estudo ICAS-3, que ampliou essa janela de tratamento de 3 para 3,4,5 horas. De 3 para 4,5 horas. Claro, um benefício pequeno. O que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou que tratar os pacientes é possível até 4 horas e meia, né? E que eles têm um resultado que é um resultado semelhante àqueles pacientes que são tratados até 3 horas. Nada diferente do que a gente sabia e do que a gente fazia. Por quê? Porque a gente já tinha essa meta-análise que mostrava justamente isso. Mostrava o tempo, mostrava que quanto antes a gente tratar o paciente com AVC, com a reperfusão, maior a chance desse paciente se recuperar. E mostrava que existia uma janela aqui, onde alguns pacientes têm benefício. O que o estudo ICAS-3 nos dá é só dizer assim, estamos autorizados a tratar esses pacientes. Voltamos aqui. Voltamos e vamos fazer um comparativo agora
1995-2008, NINS e ICAS-3. O que eu quero que vocês observem? Observem o grupo placebo em 1995, observem o grupo placebo aqui, em 2008. Observem que aqui, com o placebo, 26% dos pacientes saíam ou atingiam o ranking 0 a 1. Observem que aqui, em 2008, mais de 40% atinge com o placebo. O que aconteceu? O que mudou de 1995 para 2008 para a gente ter esse resultado? Ah, mas Rosane, tu está falando de um estudo. Tudo bem, vamos mostrar o estudo Dias, vocês vão ver de novo. Nós que trabalhamos em neurovascular, estamos sempre tentando ampliar um pouco essa janela de tratamento, poder oferecer esse tratamento para mais pacientes. E esse é um estudo que foi feito fase 2, tentando ampliar a janela, 3 a 9 horas. Teve fase 2 um resultado bom, e aí veio o estudo fase 3, o Dias 2, mesmos critérios, e quando a gente para ver aqui os resultados, a gente vai ver novamente isso. Placebo, 46% dos pacientes ficavam com ranking 0 a 1, e no pacientes com tratamento eram esses os outros resultados. Bom, então eu tentei buscar, ver assim, qual foi a grande mudança que teve de 95 para 2008. Eu acho que uma das grandes mudanças é o fato do paciente não ficar mais na fila, né? Se mudou essa ideia do paciente chegar com AVC na emergência e ficar lá paradinho, esperando ser atendido. Ah, se remodelou a emergência, se criou unidade vascular, está se tentando remodelar ainda mais, ampliando essa área e melhor tratar esses pacientes. Se parou de ver o paciente com AVC como um paciente que já não tinha mais cérebro. E se passou a ver o AVC como uma emergência, onde tempo faz parte do tratamento, tempo faz parte da recuperação, tempo é importante para a gente resgatar neurônios. Aí vieram as unidades vasculares. E eu acho que aqui é o grande ponto. As unidades vasculares reduziram 18% na mortalidade, 29% na dependência, 25% na redução em necessidades de institucionalização. Isso é o principal, gente. É isso que a gente busca. Nós que trabalhamos com AVC, buscamos isso. Buscamos devolver realmente para a família uma pessoa que tem aquele significado que a família quer, que a família precisa. Bom, qual é o modelo assistencial nosso hoje? É uma equipe vascular com neurologistas, cardiologistas, emergencistas, com apoio de neurocirurgiões, cirurgiões cardíacos, vasculares, neuroradiologistas, com protocolos assistenciais e uma unidade vascular que está estrategicamente localizada e pronta para atender esses pacientes. E aí eu volto para aquele slide e eu já mudei ele, deixei ele um pouquinho mais bonito, né? Porque assim, a pergunta que eu faço, a gente realmente tratava e fazia antes isso, antes de 1995? Ou como a gente tratava e fazia isso? Acho que a gente dava S para esses pacientes, acho que o resto a gente fazia, então, talvez muito pouco. Aqui eu trago, pensando então nesse sentido, 2 estudos, né? Ambos publicados Cerebrovascular Disease, e que mostram o quê? Mostram que o manejo dessas variáveis fisiológicas, como a pressão, a temperatura, a glicose, a saturação, é a base do tratamento agudo do AVC. E a unidade de AVC é a chave para esse tratamento. Vamos pegar um outro estudo, de 2007, e que mostra novamente isso. Proteção cerebral não farmacológica, com apropriada manutenção, então, e estabilização dessa homeostase, constitui a base do ótimo tratamento do AVC isquêmico. Vamos ver a experiência de outros países, vamos ver, a gente sempre fala da experiência dos Estados Unidos, Canadá, vamos ver a experiência da Itália, né? Eu achei esse estudo bastante interessante, o estudo PROSIT, do grupo PROSIT, que mostra um estudo patrocinado pelo Ministério da Saúde da Itália, observacional e controlado com pacientes com AVC agudo, comparando mortalidade e incapacidade entre unidades de AVC e enfermarias, né? E mostra o quê? Que nas unidades de AVC os pacientes têm uma redução de 19% da morte e incapacitação. Que os pacientes têm um aumento de 21% na sobrevida com unidades de AVC. Bom,
Falando um pouquinho sobre a parte de fisioterapia, acho que a doutora Márcia já colocou muitas coisas, eu só queria colocar uma coisa que várias vezes eu escuto. Ah, mas é possível fazer fisioterapia precoce nos pacientes? E eu achei esse estudo muito interessante, é um estudo fase 2, né, que vê sobre a segurança e sobre a factibilidade, e justamente o que eles procuram fazer é isso, fisioterapia antes das primeiras 24 horas. Mostra que é possível, mostra que é factível, a princípio mostra resultados, mas é um estudo fase 2, agora está sendo feito fase 3. Importante avaliar também a deglutição nesses pacientes na fase precoce, tentar evitar a pneumonia, que é uma das grandes complicações do AVC e que piora o prognóstico também do AVC. Bom, então assim, tratamento do AVC agudo baseado em evidência, né? Eu trago aspirina, trombólise, hemicranectomia, unidade de AVC e neuroprotetores, né? Importante, assim, que eu quero acrescentar, eu não falei sobre a hemicranectomia. Hemicranectomia é um quadro que é extremamente grave, onde 80% dos pacientes que apresentam infarto maligno de artéria cerebral média morrem. Durante o início, quando foi proposto, se pensava muito que poderia reduzir mortalidade e não incapacidade. Hoje já está provado que reduz incapacidade. Então, é uma coisa que é importante, já está determinado e se faz em pacientes abaixo de 60 anos com até 48 horas de início do quadro, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui é isso, né? Unidades de AVC, um NNT de 14, a proporção de pacientes que tem benefício pode ser 100%, e que tem um ganho, que é um ganho real muito importante e que a gente precisa considerar isso. Neuroprotetores, teve vários que foram testados, é uma grande decepção nossa pela parte farmacológica, porque não encontramos resultados em relação a nenhum deles até o momento. Mas em neuroprotetores tem uma coisa que eu já escutei numa aula, ontem revisando, eu encontrei e quero trazer para vocês também. A ausência de evidência que a gente tem em relação a neuroprotetores não é a evidência de ausência, ou seja, não significa que não funcionem realmente, significa que a gente tem que buscar mais. E a outra coisa que eu queria colocar, a gente sempre fala da parte de neuroprotetores farmacológicos, talvez seja o momento de falar dos não farmacológicos, com o controle da pressão, da temperatura, da glicose e da saturação. Obrigada. Bom dia. Então, para concluir essa sessão, eu gostaria de mostrar para vocês, então, como é que nós estamos tentando usar tudo isso que foi falado junto para tentar melhorar o atendimento do AVC no Brasil, que, como a doutora Rosane já falou, o AVC é a principal causa de morte no nosso país. E, apesar disso, a população não conhece os sinais e sintomas da doença. Apenas 35% da população conhece o número nacional de atendimento de urgência 192. Quando os pacientes chegam a tempo, os hospitais estão mal preparados e, além disso, a população tem pouca adesão à prevenção quando essa prevenção é prescrita. Nós sabíamos que a trombólise endovenosa é o único tratamento aprovado para o AVC isquêmico. O benefício é comprovado nos ensaios clínicos e no mundo real. O benefício até 4 horas e meia foi agora demonstrado, como a doutora Rosane já demonstrou no ICAS 3, mas o benefício do tratamento depende de um atendimento rápido, com protocolos bem definidos, num ambiente seguro e monitorado. Por isso, apenas 2 a 5% dos pacientes com AVC isquêmico recebem RTPA nos Estados Unidos e na Europa. E no Brasil, como é que isso funciona? Nós sabemos, então, que em termos de país, 2 a 5% dos pacientes recebem tratamento trombolítico. Nos hospitais de excelência, na Europa e nos Estados Unidos, chega até 20% dos pacientes recebem esse tipo de tratamento. E no Brasil, que nós temos uma população de 190 milhões de habitantes, com uma subestimativa de casos novos por ano de 350 mil novos AVCs por ano, nós temos desde 2002 1.200 pacientes tratados com terapia de reperfusão com trombólise no país. Por quê? Apenas 20% da população brasileira tem planos de saúde. A população mais pobre é a que tem mais AVC. E apesar
do RTPA ter sido aprovado no Brasil em 2001, né, 2002 está no Guidelines, ele não é disponibilizado em todo o sistema público de saúde, por isso nós temos tão poucos pacientes tratados. Mas nós sabemos que a mortalidade pelo AVC está diminuindo nos Estados Unidos devido ao tratamento de fase aguda, isso demonstrado, publicado então no Heart and Stroke Statistics desse ano. O tratamento é custo-efetivo, isso já foi demonstrado em vários estudos internacionais. No Brasil, um estudo feito pelo Ministério da Saúde mostrando que são poupados R$1.000 para cada paciente tratado com RTPA a partir do 2º ano após o tratamento. Isso corresponderia, se nós conseguíssemos tratar, então, 3% dos pacientes com AVC no Brasil, nós trataríamos 10 mil pacientes aproximadamente, poupando R$10 milhões para o governo. Mas nós temos diferentes tipos de cidades e populações. Então, nós temos grandes cidades com os grandes hospitais e nós temos a população que vive na pobreza, às margens dos rios. Então, nós temos que saber também como lidar com essas disparidades. Sabendo de todos esses benefícios individualmente, a partir de 1997, então, após a aprovação do RTPA pelo FDA, os centros começaram a se organizar e começar a tratar alguns poucos casos em 97. Esse número aumentou em 2002. Foi quando nós começamos aqui em Porto Alegre, no hospital da PUC, no Hospital Mãe de Deus. Depois, em 2005, 16 centros. Isso foi aumentando progressivamente, até que em 2008, no começo do ano, nós tínhamos já 35 centros de AVC no país, com estruturas organizadas, com sistemas de atendimento para tratar adequadamente o AVC. Com isso, então, nós temos esses 1.200 pacientes trombolizados no país, com 53% de mínima ou nenhuma incapacidade em 3 meses, 60% deles com independência funcional e uma taxa de hemorragia cerebral sintomática semelhante aos dados da literatura. Por isso, então, esse grupo se uniu para formar, então, a Rede Brasil AVC e, junto com o Ministério da Saúde, tentar desenvolver, então, o restante do país, desenvolver o interior dos estados e as áreas desprovidas de um sistema de atendimento. A Rosane falou muito bem, e isso até me emocionou, porque o que é que faz melhorar o paciente com AVC? Não é só a trombólise. O que aconteceu, então? No momento que a trombólise foi autorizada, os sistemas de atendimento, os hospitais começaram a se organizar para dar um melhor tratamento para todos os pacientes, e não só para os pacientes que recebiam trombólise. E isso fez a diferença. Então, a ideia não é implantar em todos os hospitais do Brasil tratamento trombolítico, é organizar os sistemas para que todos os pacientes recebam um melhor atendimento, podendo então fazer diferença. Todo esse sistema vai ser integrado pelo resgate rápido, pelo SAMU, que não são só ambulâncias. Em vários locais do país nós temos ambulâncias e helicópteros para resgatar os pacientes, como por exemplo na Amazônia, que essa selva enorme, nem a lancha às vezes não consegue chegar. Então, aqui são os locais onde nós temos lanchas e helicópteros. Na Amazônia, por exemplo, eles têm 3 ambulâncias UTI, ambulâncias, e 8 básicas que ficam nas comunidades ribeirinhas. Então, às vezes, o paciente é trazido da comunidade até encontra a UTI móvel no meio do rio, e esse paciente, então, é transferido para que isso possa ser mais rápido. A partir disso, então, como é que vai ser organizada a Rede Nacional de Atendimento do AVC, com o objetivo de estruturar um sistema de atendimento rápido, pré-hospitalar e hospitalar para o paciente com AVC agudo, melhorando o manejo da fase aguda de todos os pacientes. Então, o AVC é considerado como uma urgência médica. E, com isso, aumentar a possibilidade de tratamento do AVC com terapia de reperfusão com RTPA. A partir da organização dos sistemas de atendimento agudo, é organizar todo o sistema de saúde, então, com implantação dos protocolos de reabilitação e a reorganização da rede básica, toda ela em banco de dados nacional. Basicamente, para poder organizar esse sistema, nós precisamos de 2 coisas. Então, educação e organização funcionando juntas. Educação desde a população, médicos, enfermagem, e organização do sistema pré-hospitalar, hospitalar e pós-hospitalar.
como é que isso está sendo feito no país? Então, eu preciso, em cada cidade que eu chego, identificar os hospitais que têm estrutura adequada para trombólise. Então, aqui, por exemplo, Porto Alegre, todos os hospitais disponíveis para atendimento do AVC, quais os hospitais que têm emergência 24 horas por dia, tomografia 24 horas por dia, banco de sangue, atende os pacientes pelo SUS, e a partir desse eu vou escolher quais são os meus hospitais de referência para tratar o AVC. A partir da escolha dos hospitais de referência, então, dentro do hospital, eu vou identificar o local adequado e seguro para o tratamento desse paciente. No Hospital de Clínicas, vocês podem lembrar qual é o lugar aqui que eu vou tratar esse paciente. Se o hospital não tiver um local adequado, esse local vai ser construído, como foi feito aqui, a unidade vascular, bem simples, com 5 leitos monitorados, onde tem um rotineiro, onde tem a enfermagem, preparada para atender esse paciente, sempre com suporte da neurologia. O QualiSUS está tentando fazer esse levantamento e tentando equipar os hospitais para que eles possam seguramente atender esses pacientes. Depois disso, a formação da equipe de AVC multidisciplinar, que é muito importante e é fundamental, toda a equipe, incluindo os residentes, que são muito importantes também para que isso dê certo. A capacitação é fundamental desde a parte administrativa, da enfermagem, da equipe médica, porque esse atendimento tem que ser muito rápido e sincronizado. Implementação de triagem e classificação de risco. Vocês podem ter certeza que no Brasil poucos hospitais têm triagem e classificação de risco. É muito comum o paciente ser atendido por ordem de chegada, e a gente sabe que a gente precisa que esses pacientes com AVC que chegam rapidamente no hospital, eu preciso em 10 minutos já ter o atendimento médico e desencadeamento do processo, o protocolo de AVC. E depois de tudo isso, a organização dos protocolos, que tem que estar bem estabelecidos e conhecidos por toda a equipe que vai atender esse paciente, com fluxo direcionado de atendimento. Então, cada um tem que saber o seu papel e o que tem que ser feito com o paciente a seguir, da onde vai o paciente quando chega na ambulância, o que ele tem que fazer primeiro. A partir dessa organização, nós vamos ter em cada região do país um centro coordenador, que vai dar suporte para os outros centros da região, suporte com telemedicina quando for necessário, suporte técnico e auxiliar na capacitação dos centros. Essa capacitação é padronizada pelo Ministério da Saúde. Toda a rede integrada pelo SAMU, com um banco de dados pré-hospitalar que já está em funcionamento. Todos os hospitais do Brasil integrados pelo mesmo banco de dados internacional, que é o CITES. E depois organizada toda a rede de assistência de reabilitação e prevenção. O CITES é um registro internacional que vai fazer parte do banco de dados do Ministério da Saúde do Brasil e que tem já 20 mil pacientes no mundo computados. Até agora eram só pacientes com trombólise, a partir deste ano são todos os pacientes com AVC, a nossa ideia é registrar todos os pacientes com AVC. Então o paciente é incluído no banco de dados em até 48 horas do atendimento e esse banco de dados rapidamente atualiza o registro nacional e manda um e-mail de alerta se o paciente tem algum evento adverso. Então, sangrou um paciente lá no interior do Paraná. O Ministério da Saúde vai estar sabendo e vai poder verificar o que está acontecendo, por que esse local está tendo tantas complicações. Aqui a padronização das rotinas do atendimento, tanto pré-hospitalar, hospitalar, não só do AVC isquêmico, também do AVC hemorrágico, e a padronização, o curso de padronizado de treinamento para o atendimento do tratamento do acidente vascular cerebral iniciou então na metade do ano no Congresso do Ministério da Saúde. O projeto piloto já iniciou aqui em Porto Alegre. Por que Porto Alegre? Porque nós temos essa organização desde 2002, inicialmente com o Hospital São Lucas da PUC, atendendo públicos e privados, e o Hospital Mãe de Deus só privados. O Hospital de Clínicas, que inaugurou em 2006, que tem um volume enorme de pacientes. Nós conseguimos 2 vezes mais pacientes tratados aqui do que nos outros 2 hospitais. Então, em 2 anos e meio, nós tratamos 95 pacientes com trombólise no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e nós já tínhamos um sistema integrado com o SAMU. Além disso, de 1.200 pacientes tratados no país, 334 pacientes foram tratados aqui
em Porto Alegre, com uma elegibilidade alta do grupo de 14%. Nós demonstramos que o SAMU, o treinamento do SAMU, traz o paciente correto para o lugar certo dentro da janela terapêutica. No nosso primeiro ano aqui no Hospital de Clínicas, 56% dos pacientes que receberam trombólise foram trazidos pelo SAMU e nos deram uma elegibilidade do Hospital de Clínicas de 15%, então, dos pacientes que chegavam com AVC isquêmico recebiam tratamento. Em 2007, esse número trazido pelo SAMU aumentou para 71% dos pacientes que recebiam trombólise, aumentando ainda mais a elegibilidade, e até metade de 2008, 85% dos pacientes que chegam ao hospital vêm pelo SAMU que conseguem receber trombólise, aumentando de novo a nossa elegibilidade. Ou seja, cada vez mais o paciente que chega no hospital terciário, o hospital preparado para atender, é aquele paciente que pode se beneficiar do tratamento trombolítico. E os outros pacientes que já estão fora de janela terapêutica vão ser bem atendidos em outros hospitais que não têm uma necessidade de uma estrutura tão grande. Então, como é que nós estávamos organizados? O Hospital de Clínicas, que atende sistema público, a PUC, sistema público-privado, a Santa Casa, que por enquanto só atende sistema privado. A ideia é que em seguida possa atender também sistema público, e o Mãe de Deus, que atende sistema privado. São os 4 hospitais da base. Começando a partir do próximo mês, o Grupo Hospitalar Conceição, que vai ser treinado para começar e organizado para começar a atender também trombólise nos pacientes do SUS. Então, 3 hospitais atendendo pacientes do SUS, 2 hospitais de retaguarda, um deles o Parque Belém, que vai ser treinado para melhor atender os pacientes, e o Hospital Beneficência Portuguesa, que vai ser um dos hospitais de suporte para receber, então, os pacientes que fazem tratamento trombolítico nos 3 hospitais de referência, recuperaram, vão embora para casa. E isso são aproximadamente 45% dos pacientes não precisam ser hospitalizados, em média 3 a 4 dias vão embora da emergência. Alguns pacientes precisam de UTI, na nossa amostra 19% precisou de UTI, e os outros 35% fazem tratamento e precisam de reabilitação, precisam de internação hospitalar. Eles não vão ficar nos hospitais de referência, eles vão ser trazidos de preferência para o Hospital Beneficência Portuguesa, que através da filantropia do Hospital Mãe de Deus está acabando a construção de uma unidade de AVC de reabilitação, com 34 leitos para assistir todo o sistema público. Então, os pacientes fora de janela terapêutica ou que forem tratados e precisarem de reabilitação, vão para essa unidade que vai fazer parte desse nosso sistema a partir do dia 10 de outubro. E, além disso, também agora começando a organização de um sistema de home care para o paciente ficar menos tempo no hospital e organização dos postos de saúde, então, com treinamento padronizado para prevenção e acompanhamento dos pacientes. Aqui para vocês verem a disposição dos hospitais, então, Mãe de Deus, PUC, Hospital de Clínicas, Santa Casa e Grupo Hospitalar Conceição, como 5 hospitais de referência da cidade, e mais a Beneficência Portuguesa e o Parque Belém como hospital de retaguarda. Mas, além disso, nós temos 2,5 milhões de habitantes na Grande Porto Alegre, por isso montamos um sistema de atendimento no HPS Canoas. Esse hospital, então, foi organizado e colocado telemedicina lá, porque não tem neurologista. Então, nós damos o suporte técnico para o paciente fazer trombólise lá, e como hospital de retaguarda ficou o Hospital Nossa Senhora das Graças. O HPS de Canoas, então, foi inaugurado no dia 18 de julho de 2008. O sistema de atendimento foi inaugurado. O primeiro hospital auxiliado por telemedicina no Brasil para fazer trombólise, e a trombólise é feita, então, pelos emergencistas e neurocirurgiões. 12 pacientes tratados em 45 dias, é um volume grande. 10 desses pacientes, mínima ou nenhuma incapacidade, nenhum óbito, nenhum com hemorragia cerebral sintomática, mostrando que isso é seguro. Para mostrar para vocês, então, isso foi uma reportagem no SBT Nacional, mostrando o que é o sistema. Aumenta o som, por favor. O que é o sistema, é só para vocês olharem e verem o que é a telemedicina e como é que nós estamos dando esse suporte. Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, é o primeiro no país a utilizar a telemedicina. A doença, que é a principal causa de morte no Brasil, provoca um coágulo no cérebro, causa a morte do tecido cerebral e pode deixar sequelas graves, como partes do corpo totalmente paralisadas. A técnica funciona da seguinte forma: o paciente que chega aqui em crise é examinado neste tomógrafo, só que o aparelho está conectado à internet. Distante do hospital, em casa ou em qualquer lugar do mundo, está um médico especialista que analisa os exames em tempo real.
Basta estar com um laptop para fazer o diagnóstico e indicar o tratamento à distância. Com o auxílio de uma webcam, também é possível visualizar o paciente. Pode levantar o braço esquerdo. Tá ótimo. Nesses casos, quanto mais rápido o tratamento, maiores as chances de cura. Por isso, a telemedicina é fundamental para hospitais que não possuem neurologistas capacitados para aplicar um novo remédio. Só para vocês verem, então, como é que funciona a telemedicina, isso já está funcionando. A ideia é que nós possamos expandir o sistema de atendimento, então, para o interior dos estados, demais zonas rurais e demais estados do país, e esses centros de referência, então, vão dar o suporte para o restante do Brasil, norte e nordeste, principalmente, que tem uma pobreza de assistência. Eu tenho visitado todos esses lugares, vendo o sistema básico de atendimento, a organização e reestruturação dos serviços para fazer unidades vasculares, todo o sistema de resgate, isso aqui é Belém do Pará. Aqui em Manaus, no Amazonas, também foram visitados 2 hospitais que estão sendo reformados e fazendo unidades vasculares para atender esses pacientes e dar um suporte a quase 2 milhões de pacientes que vivem nessa região. Hospitais fechados, com 250 leitos, nós estamos abrindo para fazer hospitais de retaguarda, unidades de AVC e reabilitação e todo o sistema de resgate, então, integrado. Esse é o grupo no Brasil que está ajudando de neurologistas vasculares, está lá a doutora Rosane, doutor Leonardo Vedolin. Então, aqui a reunião em Brasília, no Ministério da Saúde, com consultoria doutor Werner Hack e doutor Rachinski, que são muito importantes mundialmente no atendimento do AVC. Então, a ideia é fazer que hospitais públicos ou público-privados trabalhem como hospitais de referência, hospitais de retaguarda, para melhor tratar os pacientes, mas com unidades de reabilitação, e hospitais privados dando suporte pela filantropia, vários hospitais no Brasil, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Oswaldo Cruz, nos dando verba para o projeto, organização, então, de home care e organização dos postos de saúde, tudo isso ligado pelo SAMU e com o apoio do governo federal, da Sociedade de Neurologia, Doença Cerebrovascular, Neurocirurgia e Associação Médica Brasileira, apoiando então esse sistema da Rede Brasil AVC. E por causa de todo esse sistema que está sendo construído no país, agora, 3 dias atrás, eu assumi a posição de membro do comitê da World Stroke Organization, como representante da América do Sul e da América Central, para tentar desenvolver também esses países com sistema de atendimento. Era isso. Parabéns, Sheila, Rosane, Márcia, excelente apresentação, é impressionante, grande sucesso. Eu acho que o público vai ter algumas perguntas, vou convidá-las para a mesa, por favor. Uma unidade vascular que começa numa emergência, que em determinados momentos teve super descaracterizada, desprestigiada, e nos últimos anos vem crescendo tecnicamente, cientificamente, com grandes resultados e impacto para todo o Brasil. Parabéns. Professor Sérgio. Bom dia. Eu queria parabenizar as apresentações e realmente a gente está pensando eu trabalhei na emergência por muitos anos e sempre com muitas dificuldades de conseguir concretizar alguns dos nossos planos, e vejo uma concretização de um plano sensacional, mostrando que com vontade, com trabalho, com apoio, se consegue fazer um projeto desse nível, que realmente é referência nacional e talvez mundial, né? De um centro, de uma unidade vascular, criada dentro de uma emergência complexa como é a nossa, com dificuldades. Então, mostrando que um trabalho multidisciplinar, com todos nós trabalhando juntos, nós conseguimos montar, parabenizar a professora Márcia, o professor Lázaro, que está sentado aqui atrás, e realmente, parabéns a vocês por terem conseguido montar algo mesmo no ambiente que não nos ajuda muito. E a administração central, obviamente, professor Renato, professora Marília, por terem realmente dado força para a concretização desse projeto. Então isso realmente é muito importante para todos nós. Nós podemos fazer muito mais do que isso.
Em relação a isso, eu fiquei um pouquinho confuso com as duas apresentações da doutora Rosane, da doutora Sheila, que realmente eu percebi que 40% dos pacientes nós instituímos o controle básico, nós conseguimos reverter e eles ficam dentro da escala 0 a 1 muito bem atendidos. A pergunta agora, fiquei confuso, onde é que entra a trombólise nisso aí? Se 40% se beneficia, então, até então eu achava que todos entravam, a não ser que tivessem, recebiam trombólise, a não ser que tivessem contraindicações. Mas agora com essa mostragem de que 40% se nós dermos o atendimento básico sem a trombólise, eles se beneficiam também. Onde é que a gente entra aí? Eu fiquei atrapalhado com esse processo. Eu lembro quando a gente começou a falar em trombólise, fazer trombólise, eu escutei uma frase assim, né? O trombolítico faz bem até para quem não recebe. E eu acho que isso é importante, que o trombolítico, ele entra justamente como fator modificador de tudo isso, né? O trombolítico, ele não é mágico. Ele é um medicamento que ele aumenta a chance do paciente ter uma recuperação completa ou uma incapacidade mínima. Essa chance, pelo estudo NINS, ele aumenta essa chance em 30%. Quando a gente coloca dentro da nossa vida real, a gente chega a ver que aumenta em torno de 50%. A gente vai fazer o trombolítico naqueles pacientes que chegam, então, de 0 a 4 horas e meia de evolução, que tenham um evento isquêmico definido, não, AVC isquêmico, e que tenham algum tipo de alteração numa escala que a gente usa que se chama NIH. Esses são os pacientes elegíveis. Esses pacientes têm que ir ao tratamento de reperfusão com RTPA endovenoso, né? Mas o que eu quis colocar é que não é só o trombolítico. Eu acho que isso é uma coisa importante. Quando eu dou aula para os acadêmicos, eu noto que eles ficam esperando o trombolítico, né? A gente tem que passar o resto, a gente tem que entender o resto, a gente tem que ver o paciente no seu contexto geral e tem que conseguir abordar as outras coisas. Por isso dessa minha provocação, no sentido de colocar que existem outras coisas que têm que ser vistas também. Parabéns pela apresentação. Eu também, um tempo atrás, estava olhando taxas de mortalidade no Brasil, eu fiquei bastante surpreso que a maior taxa de mortalidade era do AVC. E dentro disso, eu também esperava ouvir alguma coisa como melhoria das taxas de mortalidade desse paciente. E eu acho que é um trabalho importante esse atendimento, evidentemente, mas queria saber o que tem acontecido com as taxas de mortalidade de paciente de AVC. É um grupo especial, vocês têm alguma capacidade de mudar? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais nesses aspectos. Sim, a ideia, na verdade, o objetivo do projeto nacional é, além de melhorar a qualidade como um todo do tratamento como do AVC, diminuir a incapacidade e diminuir a mortalidade. Só que essa diminuição de mortalidade é a longo prazo, eu não diminuo a mortalidade imediata, mas como eu deixo o paciente menos sequelado, eu evito que ele reinterne por pneumonia, ele infecte com escara, e isso já é demonstrado nos Estados Unidos que o tratamento da fase aguda do AVC diminui a mortalidade e ela está diminuindo não tanto pela prevenção, que leva mais tempo para fazer efeito, mas pelo tratamento de fase aguda que deixa o paciente menos sequelado. Então, com o número menor de pacientes sequelados, eles reinternam menos e têm menos complicações e por isso a gente consegue diminuir a mortalidade. Eu queria cumprimentar a equipe de neurologia, em especial a professora Márcia, que tem sido a nossa parceira desde 2005 na montagem desse projeto, junto com a administração central, quando nós idealizamos a unidade vascular, e hoje é um modelo para o Brasil inteiro. O próprio Ministério da Saúde está adotando essa estratégia. Possivelmente agora no final do mês vai à Bahia mostrar esse projeto todo que a gente construiu na emergência. E eu acho que a gente avançou muito no tratamento agudo, mas a gente ainda tem alguns passos para melhorar, especialmente no lado da reabilitação, que eu acho que ainda é uma etapa. Eu vi o professor Rosa aqui, ia fazer algumas perguntas para ele, mas eu vou passar para a mesa as perguntas. Eu tive agora no Congresso Europeu de Terapia Intensiva e foi muito comentado a questão da reabilitação do AVC, nos aspectos de técnicas novas de reabilitação.
técnicas de facilitação, técnicas inibitórias, de deixar o braço paralisado, plégico, solto e o braço bom preso, né, para evitar a supercompensação do hemisfério comprometido. Eu queria saber o que tem de novo nessa área, porque quando eu vi o anúncio do Grand Round, eu achei que ia ser muito comentado esses aspectos da fisioterapia, de novas técnicas de reabilitação, inclusive com as intervenções precoces nas primeiras horas da fisioterapia, mobilização precoce, etc, etc, etc. Eu queria saber o que isso pode acrescentar em termos de real benefício na redução das sequelas, já que a trombólise, as intervenções de fase aguda e a trombólise, parece que tem um limite. Mas a gente tem ainda algum espaço nessa área de reabilitação que pode ser feito. Então eu queria saber o que a gente pode progredir nessa área. Nazi, vou começar respondendo, depois passo para a Sheila ou para a Rosane. Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer as palavras e a questão da parceria. Eu acho que realmente foi muito importante todo esse trabalho, e acho que essa questão do apoio, né, da administração, se não tivesse sido um objetivo administrativo que a unidade vascular como um todo desenvolvesse nesse hospital, isso jamais teria acontecido. E eu fico muito feliz que isso tenha sido um objetivo, e que quando eu exerci esse papel de chefe de serviço, que eu sempre digo isso, que é um papel de chefe de serviço, né, não ser chefe de serviço, isso tudo pôde acontecer, e eu pude exercer um pouco dessa minha criatividade, né, administrativa aqui. Então, acho que isso é muito interessante. Bom, daí eu fiz uma imensa revisão sobre tudo, todos os tipos de fisioterapia, hoje novas, antigas e tal, nesses últimos 10 dias. Então, eu só queria fazer um pequeno comentário sobre isso. A questão é o que existe de ensaios novos e o que existe de evidência, né? Então, o resumo dos estudos e o que a gente lê, um estudo. Então, um estudo a gente lê muita coisa nova, mas nada que possa ser utilizado a partir daquele único estudo. Então, coisas novas tem milhares de propostas e tal, que alguns com resultados, tudo que está publicado geralmente é resultado positivo. Muito raro a gente encontrar um estudo de resultado negativo, que tenha dito, não, a nossa proposta foi avaliar o efeito de aplicar um raio gama, sei lá o quê, e ver isso, e ter dado nada disso de resultado. Ninguém publica isso, né? Então, sempre que deu alguma coisa, e aí a gente pode se empolgar com esse resultado. Olha, deu alguma coisa, claro, por isso está publicado. Então, o que não deu, não está publicado. Bom, aí vem o que é feito a meta-análise. A meta-análise é justamente para tentar ver o peso de tudo que está publicado e o que presta. Então, quando a gente vai ler a revisão sistemática de tudo que está publicado, o resultado é aquilo que eu estava apresentando. Não tem dado suficiente, porque os estudos são extremamente mal feitos ainda. Mesmo dessas coisas mais sofisticadas atualmente, quando a gente vai analisar o que está feito, é falho, né? Mesmo dos últimos estudos, que nem estão ainda nas meta-análises, a gente vai analisar, fazer uma análise crítica, aquela que a gente aprendeu com a Marinês e o Bruce, a gente vê que está mal feito o estudo. Então, eu não sei se eles vão conseguir o que eu achei ter impacto. Nesse trabalho, eu achei uma coisa interessante, porque é uma visão diferente da história. Parece que essas coisas, a inter-relação dos hemisférios tem um impacto na reabilitação, no sentido de estímulos inibitórios e estimulantes. O que eu achei interessante é isso, que tu pega o lado paralítico do sujeito, o lado bom tu imobiliza, e o lado paralítico tu deixa liberado, para evitar a supercompensação do outro lado. Então, o indivíduo teria uma chance de recuperação maior se ele fosse permitido imobilizar o lado bom e manter o lado doente liberado. Eu achei interessante, porque tem várias técnicas, inclusive, de estimulação do hemisfério contralateral para favorecer os estímulos facilitadores do hemisfério doente. Eu achei isso interessante, então eu queria saber se tinha alguma coisa
nesse nível? Tem, na verdade, são estudos, né? Isso está falando da terapia de contenção, que a gente contém o lado bom para que o paciente, durante 1 hora, em 3 sessões do dia, ele possa ser estimulado no lado doente. Então, com terapeuta ocupacional e com fisioterapia, para tentar isso, assim, são estudos iniciais ainda é experimental, não existe evidência, mas tem sido testado com bons resultados. A outra coisa que tu comentasse foi a estimulação magnética transcraniana, que tenta, então, inibir o lado que está bom, para que a plasticidade neuronal faça com que áreas que não estariam relacionadas com a motricidade assumam essa função no lado doente. Isso também está sendo estudado, ainda não é uma coisa definitiva, mas tem sido estudado, existem protocolos, na Escola Paulista existia um protocolos desse tipo para tentar melhorar a qualidade da reabilitação e melhorar funcionalmente o paciente, né? Então, isso são coisas que podem ser implementadas dentro de protocolos de pesquisa, mas ainda não é uma coisa definitiva. É isso que a Márcia está dizendo. Olha, isso realmente tem que ser feito porque é o que funciona. O que a gente sabe que funciona é mobilização precoce, fisioterapia respiratória precoce, o paciente sair da cama e não deixar aquele membro parado por meses, que às vezes é o que acontece, né? Então, isso a gente sabe que funciona e por isso é importante que a fisioterapia possa começar cedo. Da mesma forma, a avaliação da deglutição. O paciente é alimentado em 24 horas e faz uma pneumonia, que é uma complicação importante. Então, eu preciso avaliar se ele realmente consegue engolir. E isso diminui bastante o impacto da doença na fase aguda. Sheila, complementando essa tua colocação, eu gostaria de perguntar se vocês têm pensado na possibilidade de estudar o uso de antidepressivo no AVC agudo. Tem alguns estudos mostrando algumas vantagens de reabilitação. Não sei se vocês estão pensando nisso. Isso, a gente, pois é, até o Rider não está aí, eu acho que ele fez um trabalho sobre isso. Na verdade, a gente utiliza quando, existem alguns estudos mostrando que eles melhoram, né? Porque nós precisamos muito da ajuda do paciente para tentar reabilitá-lo. Então, o paciente melhor, do ponto de vista de humor, nos ajuda também. Então, nós temos usado, né, não como assim para todos os pacientes, mas quando a gente acha que é necessário, nós temos usado. Não sei se a Márcia tem alguma coisa sobre isso. Mais alguma pergunta? Bom, pelo horário, acho que está na hora de encerrar. Maravilhosa apresentação, parabéns. Vocês três foram fantásticas. Agradeço a presença de todos e os convido para o próximo Grand Round.